Agora eu vou falar com vocês sobre como fazer iluminação geral para os nossos projetos de stands. Eu não vou falar da iluminação interna, a interna vai ser quando eu fizer as cenas completas, focar somente na parte externa de como a gente vai poder iluminar esse projeto. A iluminação externa é interessante que ela não influencie tanto na parte interna. E a gente precisa fazer com que o projeto seja bem iluminado, dê destaque para a marca e consiga volume. Então eu vou dar um interativo. O que está iluminando a nossa cena é essa cor preta do environment. Então não tem absolutamente nada. A primeira que eu vou mostrar para vocês é colocando um material de HDRI. Só de iluminar o HDRI aqui, eu deixei o Direct Visibility Override em preto para não influenciar. A gente teria essa cena iluminada como se ela estivesse dentro desse pavilhão e vai iluminar como se ela estivesse inserida nesse ambiente. Mas você perceber ali tá um pouco amarelado e eu coloquei um color correction aqui. O que a gente pode fazer é deixar monocromática, por exemplo, então já tira os aspectos amarelados, né? Ou a gente pode também colocar mais saturação, ou até tirar a saturação também, é uma possibilidade. Ou se a gente quiser iluminar mais aqui, a gente vem aqui no RGB e aumenta essa intensidade até ficar no resultado que a gente goste. A melhor coisa do HDRI é que ele vai iluminar de maneira muito simples, ele vai dar pra gente sombras muito suaves. Eu vou preservar os materiais de vidro, aqui, acrílico no caso. E aqui, como eu já falei, nós temos esse HDRI, está refletindo o HDRI, e a gente pode colocar preto aqui para poder ter esse resultado. Então, o que a gente tem aqui é um resultado de sombras muito mais suaves para a gente. Porém, o HDRI vai demorar mais para renderizar porque vai trazer muito mais noise nessa cena. Mas só de habilitar e corrigir a cor aqui é muito mais simples, né? Então a gente pode aumentar o brilho por aqui e aqui o contraste, a gente pode tirar o contraste, que vai automaticamente perdendo volume, vai deixando mais lavado. Ou se eu diminuir e aumentando o contraste, e a gente consegue ir criando volume. E se eu quiser mudar a direção dessa iluminação, eu tenho que vir no HDRI e nessa rotação vir alterando aqui até achar. Aqui ficou até melhor, porque agora aqui tem não tá tão amarelado aqui. Então a gente tem que rotacionar esse HDRI para poder chegar na melhor posição. Eu vou até colocar aqui no override o HDRI para a gente ver como é que ele está trabalhando, para ficar mais claro, né? A gente vai corrigindo, aqui ficou mais escuro, aqui tem essa iluminação aqui, olha, e ele já começa a iluminar mais. Então aqui você pode rotacionar até chegar numa posição que fique boa para o seu projeto. E depois que você terminar isso, nós temos iluminações aqui também, olha, dessas janelas. E a gente pode até colocar menos 370. Acho que se a gente coloca aqui, eu tô vendo um pouco da influência do azul aqui, que as janelas devem dar para trás. Então a gente consegue iluminar da maneira que quiser e depois a gente só desabilita esse HDRI. E aqui a gente já tem um projeto bem iluminado, bem equilibrado aqui, para ter uma iluminação geral do nosso projeto. Internamente nós temos, ele tá escuro, mas aí seria um outro tipo de iluminação que a gente faria, que a gente vai fazer depois. Eu considero esse resultado muito bom, então eu vou dar por finalizado ele e vou deixar totalmente preto. E diferente deles, a gente pode também colocar as Corona Lights. E eu vou ligar este daqui. É uma coisa que as pessoas fazem, que eu já vi bastante gente fazendo, que é colocar essas Corona Lights como se fosse a iluminação dentro de um pavilhão. Aí você colocar essas luzes para poder imitar a iluminação de um pavilhão. Aí você pode controlar a intensidade aqui, até vir iluminar. Só que o que eu não gosto é desse tipo de sombra que faz em alguns aqui neste balcão, por exemplo. Fica uma sombra acabando ficando muito feia. Só que o que me incomoda é que aqui tá muito escuro. E o que de fato iria acontecer, né? A gente ia ter a iluminação dentro de um pavilhão vindo de cima dos refletores. Mas eu prefiro não trabalhar desse jeito, tem que colocar muitas luzes, não gosto dessas sombras em alguns objetos. Você pode mudar até o direcional dela, deixando ela um pouco mais aberta, um pouco mais fechada. Geralmente a iluminação de pavilhão, eles são um pouco mais abertos, né? Poderia chegar nesse resultado aqui, mas eu
sinceramente não gosto muito, mas fica como opção para você usar. E aqui nós temos essa outra opção, colocando essa luz retangular bem no projeto para poder iluminar ele. A gente consegue iluminar bem. O que a gente consegue, que eu acho interessante nesse tipo de luz, a gente pode iluminar aqui, como é um stand de ilha, eu deixei duas instâncias. Então essas duas estão instanciadas e essas daqui estão instanciadas entre elas. Então, se eu apagar aqui, por exemplo, e apagar aqui, por exemplo, são iluminações independentes. Então, eu estou deixando essa daqui como minha iluminação principal. Então, eu posso vir aqui até chegar numa iluminação. O que eu mais estou me focando é na testeira e na iluminação externa, porque internamente vai ter luzes aqui, vai acabar iluminando, e a gente vai falar mais sobre isso. A gente consegue iluminar essa parte do stand, iluminar até para deixar bem claro e não estourar. E aqui a gente até tem um volume interessante, mas aqui a gente consegue iluminar também essa parte aqui, porque eu poderia até deixar as 4 instanciadas, só que com elas independentes, que eu consigo dar um volume maior nesse projeto. E o volume, o que a gente mais quer no projeto, para que ele fique bonito, é a gente conseguir volume, conseguir fazer essa transição de cor aqui. Então aqui, com luzes independentes, a gente consegue ter uma parte clara e uma parte escura aqui, e a gente consegue ter essa transição de cor aqui mais suave para a gente poder trabalhar. Isso daqui me agrada bem, isso aqui seria um render rápido também, não fica tão marcado. E a gente tem sombras muito suaves aqui no nosso projeto. E o último que a gente pode usar é iluminar por Sphere Lights, que é o que eu prefiro, que eu mais gosto de usar, né? Porque aqui eu consigo controlar bem essa questão de volume. Tanto nos dois sentidos aqui, eu consegui trazer bastante volume para essa peça. Eu não tenho essa peça, uma sombra muito marcada aqui nesse balcão, por exemplo. Aqui eu já consigo ver a face dele melhor. A única coisa que me incomoda é que nós temos sombras muito arrastadas. Nós temos sombras muito arrastadas aqui, por exemplo. Esse tipo de balcão, ele arrastou muito. Talvez eu teria que movimentar melhor essa iluminação, talvez até trazendo um pouco para cima, para não ter tantas essas sombras arrastadas. Mas, por exemplo, conforme eu trago para cima, eu deixo mais iluminado aqui, vou perdendo mais um pouco de volume. Aí eu tenho que movimentar essa luz, talvez essa aqui ficou mais afastada, talvez eu trago para frente, para cima, talvez para cá, mas só que um pouquinho mais para pouco mais afastada da nossa cena. Aqui eu talvez um pouquinho para cá. Eu consigo um volume que me agrada muito. Principalmente como essa primeira vista aqui, como a vista principal do nosso projeto, eu consigo um volume que me agrada bastante. Só que o problema dessa daqui, você precisa ser um pouco mais experiente. Porque diferente do HDRI que iluminou de uma forma bem linear e conseguiu de uma forma bem simples, aqui você vai precisar ficar mexendo. E como tem um stand com 4 ruas, a gente precisa mexer. Para cada vista pode ser que você precise iluminar. Pode ser que aqui não fique tão boa a iluminação, se bem que aqui tá bem até que equilibrada, não tem tantos problemas, né? Mas aqui a questão dessa iluminação é que você precisa ficar mexendo essas luzes até chegar num tipo de composição que te agrade. E não tem preset, não tem padrão. Você precisa colocar luz por luz. E dependendo se o projeto for muito grande, às vezes eu copio outras luzes aqui e vou fazendo mais fortes e mais fracas para conseguir chegar no resultado que eu quero. E uma coisa que eu não falei que serve tanto para essas luzes que eu estou fazendo aqui, quanto para essas retangulares, é que eu sempre deixo valores diferentes para poder criar esse volume. Então esse daqui eu vou até apagar essa daqui e vou apagar essa daqui também. Temos uma cena toda preta, toda escura. Então aqui essa vai ser a minha key light, vai ser a luz principal que vai iluminar todo o projeto. Só que conforme eu deixo ela aqui e ilumino, ela deixa aqui muito escuro, não tá o suficiente, né? Então eu preciso de uma outra luz aqui para poder ir cortando essas sombras e deixar a cena melhor iluminada. Só que se eu chegar no mesmo valor da minha luz principal, a gente acaba tendo uma cena um pouco mais flat. Se bem que aqui ela nunca vai ser exatamente flat, porque ela tá, as duas luzes elas estão em posições diferentes. Então aqui a gente até tem um pouco de volume aqui no meio, a gente tem intensidade aqui, e aqui a gente tem uma cena um pouco mais escura, porque as luzes elas estão, mesmo com intensidades iguais, elas estão em distâncias diferentes e até mesmo em alturas diferentes. Então é um pouco mais difícil, não é tão simples assim, principalmente quando são 4 ruas. Às vezes quando são 2 ruas só, é um pouco mais fácil. Eu até acredito que aqui ficou até bom isso daqui. Só que, por exemplo, às vezes eu posso movimentar essa luz. Aí estourou demais aqui também.
até chegar no resultado que eu queira. E eu tenho que passar câmera por câmera para saber se essas luzes iluminando o suficiente e depois eu até, caso necessário, preciso até copiar algumas para poder iluminar mais. E uma coisa que eu posso falar para vocês também é que a gente tem esse tipo de HDRIs. A gente tem esse tipo de mapas que eles imitam essas luzes. Então eu vou até disponibilizar para vocês. Alguns podem fazer até sentido, porque eles têm essas grandes fontes de luz, aqui nem tanto, uma fonte de luz um pouco mais fraca. Temos alguns exemplos, né? Então eu até vou testar alguns aqui para a gente poder ver como é que cada um funciona. Então esse é um exemplo, este é outro exemplo também, ficou um pouco mais escuro, talvez a gente precisaria até aplicar nesse Color Correction, vir aqui em Instance, aqui no Color Correction, talvez iluminar um pouco mais, só que acabou estourando aqui no piso, né? Você acaba até chegando num bom resultado aqui no teto, mas no piso tá totalmente estourado, talvez não seria uma boa escolha. Eu posso pegar isso daqui e colocar aqui. Vou voltar para os valores padrões aqui. Aqui é uma até que me agrada também. Aqui a gente consegue chegar num resultado muito bom, de um jeito muito simples, né? Só coloquei e tá pronto, já tá configurado. O único problema mesmo, às vezes eu não consigo configurar exatamente o volume dele, né? Onde eu vou conseguir clarear ou iluminar mais. Eu não tenho esse controle comigo. Eu fico à mercê mesmo de como é o HDRI. E o outro problema é que esse mapa aqui na hora de renderizar, ele gera muito mais noise do que as Corona Lights. É o único ponto negativo, porque se não fosse isso, seria um jeito muito mais fácil de iluminar. E também um problema é que, como esse mapa de HDRI ele está aplicado no meu environment, se você usar um pavilhão modelado, você não vai conseguir usar ele, porque a iluminação só vai iluminar no environment, e como você está com uma cena dentro de um pavilhão, ele não vai conseguir iluminar, você vai ter que iluminar duas vezes. Então, esse é outro ponto negativo, mas o mais importante é você entender como funciona cada um e ter essas ferramentas, tanto de HDRI, de pavilhão, HDRI de estúdio, saber mexer com as luzes Corona, porque a gente trabalha com diversas situações diferentes entre si. Então, se você conseguir manusear todas elas, você vai conseguir arrumar soluções rápidas para projetos específicos, porque nunca vai ser um template que vai te salvar, mas o que vai te tornar ser um bom profissional é você conseguir conhecer todas as ferramentas e aplicar a solução para cada projeto que você precisa. Então, se você conseguir entender como funciona o HDRI, como funciona esses esquemas de luzes de Corona, tanto com esfera ou com as luzes retangulares ou com essa daqui, você consegue ser muito mais versátil no seu dia a dia. E uma coisa que algumas pessoas fazem também é, às vezes, por exemplo, deixar essas duas iluminações juntas, tipo essa e essa daqui, não só para iluminar, mas só que para deixar apenas para simular essa iluminação de pavilhão. Eu sinceramente não gosto. Eu prefiro iluminar com o mínimo de luz possível, porque quanto menos luz possível, menos Corona Lights eu tiver na minha cena, mais rápido ela vai ser, e quanto mais rápido essa cena for, melhor vai ser no seu dia a dia. Então, você também pode procurar solução tentando juntar diferentes tipos de iluminações. Por exemplo, vou tirar essa daqui e vou colocar, por exemplo, eu tenho aqui, já está iluminando, mas eu posso colocar essa luz aqui e essa daqui. Mas o problema é que a gente já tem 3 tipos de iluminação no mesmo projeto. E muita luz, geralmente, não significa um projeto bem iluminado. É exatamente ao contrário. Muita luz quer dizer que você está perdido. E quando você tiver muita luz dentro do seu projeto, você já não sabe o que cada luz está influenciando aqui. O que a gente precisa focar aqui, principalmente agora, é como iluminar a parte externa, porque depois internamente a gente vai ter um outro tipo de trabalho para poder iluminar internamente. E quanto mais você conseguir trabalhar com menos luz possível, melhor vai ser para o seu dia a dia, inclusive quando você pegar projetos muito grandes, para o Max não crashar, para não ter problema nenhum. Então aqui, eu renderizei as formas que eu falei para você de como iluminar de forma geral o seu stand. Aqui primeiro era HDRI com o pavilhão. Então eu vou dar um zoom aqui. No meu computador, tanto faz o meu computador e o seu computador. O que você precisa só saber é a diferença entre um e outro
para poder saber o qual é mais rápido, qual é mais demorado. Então aqui no HDRI do pavilhão, a gente fez um render de 52 segundos e 6 passes. Aí a gente foi com este resultado. E aqui eu até conseguiria iluminar um pouco mais. Com HDRI de estúdio, eu cheguei neste resultado aqui, com tempo de 49 segundos e 6 passes também. Aí depois eu tenho aquelas luzes do Corona, que são como imitando o pavilhão, que elas são disques em cima, somente em cima. E aqui você percebe que ela ficou bem escura nessa parte interna aqui. E aí que deu 4 minutos e 20 passes. Todas as cenas com a mesma configuração, só troquei as luzes. Aqui, com a luz dos retângulos, né, que tem aqui na frente, foram 1 minuto e 15 e 9 passes. E essa daqui com a luz Sphere Light nos 4 cantos, 52 segundos, 7 passes. Então você percebe que eu falei até com vocês que o HDRI era o mais demorado, e na verdade ele foi um dos mais rápidos, né? A gente conseguiu até melhores resultados com o HDRI do que com essa daqui, que eu já até te falo qual que é o problema, porque como aqui tem muita área escura, principalmente aqui, tá tudo muito escuro, o Corona tenta tirar o noise dessa parte escura, então por isso que ela ficou tão demorada. E qual seria a solução? Colocar mais luzes, só que luz também demora o render. Então, já que aqui no HDRI, essa aqui o problema dela é que ela ficou muito lavada. Inclusive, se a gente der um zoom aqui, a gente nem tem muita sombra de contato. A gente até tem aqui, mas aqui parece até que tá voando essas mesas bistrô aqui. Mas é um tempo muito bom. E a gente conseguiria colocar algumas luzes aqui e fazer a sombra tirar esse aspecto de voando, que aqui tem uma luz muito suave aqui. E para um resultado poderia até diminuir um pouco a claridade, pelo tempo é um ótimo resultado. E aqui essa luz de pavilhão, que me incomoda um pouco é talvez o aspecto um pouco alaranjado, né, meio quente dela, mas ela clareou bem a parte de fora. Aqui eu consigo perceber um volume aqui, né? Aqui mais iluminado e aqui um pouco mais escuro. E aqui nessa parte escura não me preocuparia, porque a gente teria que colocar mais luzes aqui. Essa daqui, literalmente, foi a que eu menos gostei. Essa daqui eu também não gosto, porque aqui eu acabei colocando o retângulo aqui. Ela estourou bastante aqui e aqui tá mais escuro. Não tá uma cena muito linear, sabe? Aqui muito iluminado aqui. Talvez eu teria até que corrigir um pouco a distância ou a intensidade dessa luz. Teria que mexer um pouco mais. E essa daqui que eu, sinceramente, eu gosto bastante. Que é o que eu mais uso no dia a dia, só que como eu falei pra vocês, ela não é tão fácil. A única coisa que me incomoda são essas sombras que são muito arrastadas, né? Só que eu corrigiria com a iluminação interna aqui. Essa com a luz de pavilhão e essa com a Sphere Light. Você percebe que a gente tem mais volume aqui, né? A gente consegue uma parte bem iluminada, uma parte menos iluminada e a gente consegue um volume maior. Vou pegar essa de HDRI Studio, aqui, olha. Essa aqui é uma imagem muito mais lavada, iluminou bem na parte interna aqui, mas na parte da testeira ela deixou muito lavada. Aqui a gente consegue ter a transição e consegue perceber que ela é circular. Aqui você até perde um pouco de volume. E é o problema do HDRI, né? Você precisa ajustar as intensidades e talvez você não consiga. Aqui com as luzes em cima, né? A diferença entre elas. E com a luz retângulo, as diferenças. Voltando a dizer, particularmente, eu gosto muito dessa luz aqui, que eu consigo, mas só que eu preciso manusear. Eu consigo bons resultados, consigo um tempo muito legal. Mas o mais importante é você saber entender como é que funcionam as iluminações para você conseguir, para cada tipo de projeto, você conseguir iluminar da melhor forma possível. Porque, às vezes, por exemplo, para algum tipo de projeto, isso daqui você vai precisar usar essa retângulo, por exemplo. Algumas vezes, isso daqui vai poder te trazer melhores resultados. Às vezes, no dia a dia, você conseguir fazer uma iluminação com isso daqui vai ser muito bom para você. E aqui é um resultado muito prático que a gente só precisa corrigir algumas coisas. Então, aprenda todos os métodos, entenda a ideia de como funciona, porque aí você vai ser livre para poder resolver qualquer tipo de problema que aparecer no seu dia a dia.